Queridos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção é dele. A glória também é dele. O louvor é para ele. O Abale Itaipu pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele. E o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele, a Jesus Cristo. Somente a Jesus sejam dadas toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. E preciso que o Espírito Santo me ajude a pregar sua palavra aqui esta noite. Que alegria retornar ao Abale Itaipu por mais uma vez. É uma alegria estar com meu amigo e meu irmão, pastor Leandro Ferreira. Deus seja louvado pela sua vida. É uma alegria estar contigo, com a pastora Meire, que são meus amigos. Pastor Leandro é o único pastor no Brasil, irmão, que eu fico na casa. Eu não fico na casa de ninguém por uma questão de privacidade da pessoa e minha também. A gente quer ter nosso momento com Deus, mas ele é o único que eu fico na casa dele. Ele já foi na minha casa. Quando saiu lá de casa, deixou um vazio grande. Ficou uma semana lá em casa com a esposa e deixou um vazio, irmãos. Na geladeira, no armário. Deus abençoe a vida desse príncipe de Deus. São meus amigos. Deus seja louvado pela vida da Amanda, pela vida da Pamela e também o Adriel. Deus seja louvado e por toda a igreja, a dê frutos do Espírito e por todos aqueles que, direta e indiretamente, ajudam esse trabalho a acontecer. Deus abençoe a todos que estiveram aqui e estão. Deus abençoe ao meu amigo pastor Davi Victor. Deus abençoe, meu amigo, sempre cheio da graça e da unção de Deus. Deus seja louvado. Nosso pastor Cleiton, que eu vou estar lá sábado que vem, né, pastor Cleiton? É uma alegria poder estar naquele altar. Deus seja louvado, obrigado por essa oportunidade. Meu amigo, meu irmão, Albert de Souza. É meu irmão, irmãos. É um grande pregador também do Evangelho, que Goiânia, ou o estado de Goiás, recebe um grande homem de Deus. Um homem de vida consagrada, cheio do Espírito Santo. Já vi demônios levantarem 10 pessoas de uma vez só, jogar todos eles ao chão, e ele, com a vida que ele tem diante de Deus, aquele demônio obedeceu à voz e autoridade de Jesus que está na vida dele. Deus seja louvado pela vida dele, é um príncipe de Deus, e se tem algum pastor aqui, eu recomendo ele. Não é só porque ele é meu amigo e meu irmão, é porque é um homem de Deus. Ele é um homem que manda oração para mim, me chama para orar. Ele não me chama para ir para a churrascaria, para o shopping, ele me chama para ir para o monte. Ele me chama para orar, levar uma vida de oração com ele, se consagrar junto com ele. Esse é os seus melhores amigos. Porque amigo da churrascaria tem, dos momentos bons tem, mas na hora que a coisa aperta, tem que ter perto de você um Sadraque, um Mesaque e um Abednego que vá para a oração para te ajudar. Deus seja louvado, tá, meu irmão? Te amo. Ao Brandão, Deus seja louvado, meu amigo. Obrigado por todo apoio. Você é uma bênção. Obrigado. Deus seja louvado pela vida de todos que estão presentes. Ao Brian, Deus abençoe.
e está também presente. Eu conheci ele hoje, eu estava indo almoçar no restaurante, e quando eu olhei ele assim, eu falei, esse olhando me é estranho. Eu logo me deparei com ele, eu falei, eu conheço esse homem, ele deve ser o coronel que eu estava assistindo o podcast dele, o homem que capturou Lázaro. E eu fiquei muito feliz de ter conhecido o coronel Edson. É uma alegria para mim conhecer o senhor, sua família. E uma coisa que ele conta no testemunho, ele pediu a Deus para que ajudasse, para cessar aquela agressão a um homem que estava ceifando vida de pessoas inocentes. E depois de muitos dias cansado, sem comer, ele pediu a direção a Deus para que Deus pudesse mostrar a ele e dar um desfecho àquela situação. E assim foi. Aí você fala assim, Trovão, mas uma vida foi ceifada. Deixa eu te dizer um texto da Bíblia que embasa o que o coronel fez. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 13, diz assim, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Preste atenção no versículo 2. Por isso, quem resiste a uma autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são para terror, mas para as boas obras. Mas para as más, não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faça o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. O Senhor está amparado pela Bíblia, não só pela Constituição, pelas leis que regem as autoridades e os civis, mas o Senhor está amparado pela palavra de Deus. O Senhor agiu como é a lei. Se infringiu a lei, deve ser castigado como a autoridade que o Senhor é. Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado pela sua família. Meus parabéns, coronel. Aplauda Jesus pela vida desse homem de Deus. Pastor Zé Luiz, lá do Rio Grande do Norte, Natal, Deus seja louvado pela vida do Senhor. Foi em Natal que estava chovendo muito, e naquele dia nós fizemos uma oração, lá de Serra Caiada, chovendo muito, e nós fizemos uma oração junto com a igreja para que Jesus parasse a chuva. E o prefeito não era crente, e ele viu diante dos olhos dele Jesus parar a chuva de forma instantânea. O Deus de Elias não mudou, irmãos. O Deus de Elias está aqui. Aquele dia ocorreu isso. Passou nos jornais. O que Deus faz, não o que um homem faz, mas o que Deus faz. Então, o Deus que operou lá vai operar aqui esta noite também. Deus abençoe a serva do Senhor que louvou a cantora Aline. Olha, que benção. Deus seja louvado pela vida da cantora Aline, tá bom? Meu sonoplasta, dá para melhorar mais um pouco aqui para mim, um retorno bom, abrir um pouco mais do médio, do agudo, deixar aquele som mais estéreo para mim, por favor. Queridos, pastor Leandro, eu vou fazer o contrário hoje. Eu vou deixar a parte da oferta para o final. Eu recebi uma orientação de Deus para pregar. Eu sei que ele tem preocupações, mas o Deus que cuida da obra continua cuidando até o dia de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Colossenses. Capítulo de número 2. Isso ficou bom. Versículo de número 14 e 15. Melhorou mais ainda. Colossenses capítulo de número 2. Brian, naquele jeitinho, tá? Só não sobreponha. Capítulo 2, verso 14 e 15.
E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Repita comigo: as maiores vitórias de Jesus sobre Satanás. Mais uma vez, as maiores vitórias de Jesus sobre Satanás. Tome seus assentos em nome do Senhor Jesus. Queridos, vivemos num mundo onde o mal é real, onde Satanás atua e com poder de destruição, com poder de morte, com poder devastador de destruir famílias e ceifar vidas no abrir e no piscar de olhos. Com a permissão de Deus, este ser destruiu de forma muito rápida algo construído por muitos anos na vida de Jó. Ele matou seus 10 filhos, ele destruiu a saúde de Jó e ele roubou as riquezas de Jó. Ele deixou um homem pobre em questão de tempos, de pouco tempo. Algo que Jó construiu com tanto recurso, com tanto suor e fé, foi destruído em pouco tempo com a permissão de Deus. Então você já sabe que esse ser tem poder de destruição, de morte, e tem poder para acabar com a vida de qualquer um. Mas embora com todo este poder, ele não é soberano. Jesus o venceu. E a partir da vitória de Jesus sobre o diabo, a partir disto, nós estamos vencendo todas as guerras aqui, olha para cá, em Cristo Jesus. É por isso que Jesus não tem o diabo como adversário. Ele já venceu Satanás em todas as áreas possíveis para destroná-lo, para mostrar que ele veio a esta terra para vencer o pecado, para vencer a morte e para vencer Satanás de uma vez por todas. Jesus, olha para mim, Jesus nos ensinou algumas vitórias na cruz do Calvário. Nos mostrou algumas vitórias quando ele esteve nesta terra como homem. Ele nos mostrou de forma clara, objetiva, como se vence o nosso adversário chamado Satanás. E eu quero nesta noite pregar subordinado a este tema, as 5 maiores vitórias de Jesus sobre o diabo. Repita comigo, as 5 maiores vitórias de Jesus sobre o diabo. A primeira vitória é a vitória da encarnação. Repita comigo, da encarnação. Cristo não se reencarna, Cristo encarna. A Bíblia diz, no capítulo 1 de João, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Verbo é a palavra. Observe que Deus criou o mundo através da. Então a palavra criadora é Cristo. É a própria palavra. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 14 de João, que o verbo agora, o logos, que é a palavra logos no grego, ou a palavra verbo no grego quer dizer logos, e logos quer dizer palavra. Esta palavra vai sair do céu e ela vai redimensionar-se na forma humana. João 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós,
e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de virtude e cheio de graça. É a vitória da encarnação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: visto, pois, que os filhos são participantes comuns da carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. No momento em que Cristo assume a forma humana, Jesus entra no terreno do inimigo. Vou repetir mais uma vez. No momento que Jesus assume a forma humana, Jesus entra no terreno do diabo. Porque até então, Satanás parecia que reinava soberanamente, porque o diabo já tinha destruído, olha para cá, ele já tinha ceifado vidas, como a vida do Abraão. A morte já tinha dizimado todos os homens. O diabo já tinha tentado homens como Adão e tinha vencido. O diabo derrotou Adão no paraíso. Sabe o que Deus vai fazer? Deus agora vai fazer com que Cristo venha a esta terra, no mesmo corpo pelo qual Satanás venceu Adão. Vou repetir mais uma vez. Jesus não podia vir a esta terra 100% Deus, porque como Deus ele não teria como ter adversário, mas ele precisava vir no corpo humano para que ele pudesse dizimar Satanás, da mesma forma que Satanás dizimou Adão e Eva no paraíso. Porque ele vai vencer Satanás, olha para cá, ele vai vencer a Eva e Adão no paraíso. Adão era perfeito, Cristo também era. Adão não tinha falha, Cristo também não tinha. Mas por causa de um ato chamado desobediência, o diabo vai vencer o Adão e vai vencer a Eva. Aonde está a desobediência? Quando Deus disse: Adão, ou Eva, de todas as frutas, de todas as árvores que tem no jardim, a única árvore que vocês não podem chegar perto e nem comer do seu fruto é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem, vocês morrerão de forma imediata. Ou seja, não era uma morte física, mas era uma morte espiritual. Se você pegar o capítulo 5 de Romanos, você vai ver o texto dizendo assim, a partir do verso 5. Pela vida do primeiro Adão, entrou a morte no mundo pela desobediência. Mas pela vida do segundo Adão, que é Cristo, entrou a vida eterna pela obediência. E olha para mim, se você pegar a Bíblia, no capítulo 2, verso 5 de Filipenses, a Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana e vivendo em semelhança de servo. E como servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz, e foi obediente, ou seja, e foi obediente até a morte e morte de... Foi obediente até a morte e morte de... Pelo que Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho que está no céu e na terra se dobre, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória e honra de Deus o Pai. Olha para mim, ele precisava vir a esta terra para sentir as mesmas dores. Sabe por que a Bíblia diz que assim como os filhos dos homens, olha para cá, visto que os filhos dos homens são participantes comuns do sangue e da carne, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus precisaria vir com o corpo, Jesus precisaria sangrar, Jesus precisaria encarnar no corpo de carne e osso e sangue, como veio Adão. Sabe por quê? Ele precisava sentir a mesma coisa que eu sinto, ele precisava passar pelas mesmas coisas que Adão passou, ele precisava sentir as mesmas tentações que Adão sentiu, ele precisava passar pelo mesmo crive que passou Adão, que passou a Eva, e ele precisaria vir no mesmo corpo, porque se ele viesse como Deus, ele não teria adversário. Agora olha para cá, quando você ver o Antigo Testamento já falava sobre ele, o Antigo Testamento já falava
falava da sua chegada. Você lembra do maior profeta do Antigo Testamento? Isaías. Isaías falou do seu nascimento. Você lembra do capítulo 9, do versículo de número 6? E a virgem dará à luz a um menino, oh glória, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, o seu nome será conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha para mim, o Antigo Testamento já falava sobre ele. Moisés falava sobre ele. Moisés disse: eu sou profeta, mas no tempo determinado Deus levantará um profeta maior do que eu. Olha para mim, na queda de Adão, quando Deus entra no paraíso para falar com Adão e Eva, com a serpente e com o diabo, Deus fala para Eva assim: na queda de Adão, aumentarei tuas dores de parto. Você, Adão, trabalhará mais do que deve, e do suor do teu rosto tu comerás o pão. Você, serpente, você eu vou fazer rastejar sobre o ventre, e você comerá do pó da terra. Agora vem cá, Satanás. Você sabe qual é a diferença de Eva, Adão, a serpente e o diabo? É porque para Eva Deus trouxe maldição, para Adão Deus trouxe maldição, para a serpente Deus trouxe maldição, mas para o diabo Deus fez uma promessa: colocarei inimizade entre tu e a mulher, e da semente dela nascerá um. Quando a semente dela nascer, tu lhe ferirás o calcanhar, mas prepara, porque este te ferirá a cabeça. Oh, você não pegou, por isso não deu glória. Satanás, eu já estou te avisando. Se tu trouxe o problema, eu estou te apresentando a solução. Se tu trouxe a enfermidade, eu já estou te apresentando a cura. Se tu trouxe a maldição, eu já estou te apresentando a bênção. Se tu trouxe a morte, eu já estou te apresentando a vida. Dá uma olhadinha para o teu irmão e diga: não existe conta que Satanás faça que Deus não resolva. Eita glória! Oh glória! Aleluia! Daqui a pouco, olha para cá, 3.000 anos se passam. 3.000 anos se passaram. Está Maria despojada com José. Daqui a pouco chega Gabriel e disse: salve a agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Não, você não pegou. Eu perguntei assim, grandão. Eu disse: Deus, por que tu demorou 3 anos para falar com 3.000 anos para falar com Maria? Ele falou: trovão, o tempo não anula a minha promessa. Eita glória! Tô todo arrepiado. Eu vou falar. Você e sua casa estarão vivos para viver o que Deus prometeu. Vou falar mais uma vez. Você e sua casa estarão vivos e de pé para viverem o que Deus lhe prometeu. Eu já estou sentindo a presença de quem me trouxe. Eu já estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Oh glória, salve a agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Maria não sabia que saudação era aquela, porque a saudação normal, meu pastor, era Shalom Adonai. E o Gabriel chega e disse: salve a agraciada. Aqui eu posso servir.
Tu foi escolhida, Maria. É isso que não cabe na mente de muita gente quando te vê. Porque tinha virgem melhor do que Maria. Tinha mulheres melhor do que Maria naquela época. Mas o Gabriel disse: tu fois escolhida. Eita glória! Você não pegou? Deus não escolhe pela capacidade inerente à pessoa, porque Ele pode até escolher alguém capacitado, mas isso não é princípio para Deus escolher. Porque olha para cá, porque os irmãos de Davi eram muito maiores e melhores, mais capacitados do que Davi. O Eliabe tinha muito mais capacidade de lutar, mas o que Deus queria não era habilidades humanas. O que Deus queria era um coração quebrantado, e disse: eu escolhi Davi pelo coração que ele tem diante de mim. Eu vou falar. É que numa escolha, normalmente você não tem o que os homens querem, mas você tem o que Deus precisa. E o que você não tem ainda, se prepare, porque Deus vai injetar em você. Rapaz, eu vou tentar pregar, mas eu estou sentindo uma graça de Jesus aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória. Salve a agraciada, você foi escolhida para carregar o Salvador no teu ventre. É Ele que vai religar o homem até a Deus. É Ele que vai perdoar o pecado dos homens. É Ele, Maria. E ela disse: mas como acontecerá isso? Eu não conheço varão, eu não tenho relação sexual com meu noivo. Ele disse: isso não será proveniente do homem. E como acontecerá então? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo lhe envolverá, Maria. Aleluia. Daqui a pouco Maria abre a boca e disse: seja feita a vontade do Senhor. Olha para mim. Ela não entendeu aquela promessa, porque aquilo não seria de forma humana. Mas ela disse: então seja feita a tua vontade. Ele disse: não temas. Sabe a tua prima Isabel? Ela não era estéril, ela já está grávida de 6 meses. Eita glória. Olha para o teu irmão e diga assim: Isabel viveu o impossível, Maria o sobrenatural. Eita glória. Tem coisas que vai acontecer na sua vida que não haverá explicação humana. Oh glória. Você não pegou. Deus vai deixar o entendimento dos homens sem explicação. No final vão ter que abrir a boca e dizer: só poderia ser Deus de fato e de verdade. Eita glória. Tô todo arrepiado. Eita glória. Eu vou falar, Jesus, ó. Olha para a pessoa que está no seu lado e diga assim: esse ano de 2025, o que Deus vai fazer na sua vida não será comum. Eita glória. Eu vou falar. Tem sonhos, olha para cá. Sonhos só Deus realiza, moço. Sabe qual é a diferença de sonho para projeto? Você fala: eu tenho um sonho. Todo sonho que você pode realizar não é sonho, é projeto. Agora todo projeto que você não tem como realizar é sonho. E sonho só Deus realiza.
Eu estou sentindo Jesus aqui. Nove meses depois, a barriga de Maria está grande. O Salvador nasce. Na rede de hotelaria da época, não tinha vaga para eles porque a família era pobre. Mas Maria estava carregando na barriga o Rei dos Reis. Você não, Pedro? Eu vou falar, hein? Se tu não voar comigo, eu vou soltar o microfone agora. Quem é que estava dentro do ventre de Maria quando negaram uma vaga na hotelaria? Não era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Olha para mim. Desprezaram Maria sem saber o que ela carregava. Tem gente desprezando você sem ter a mínima ideia do que tu carrega. Eita! Oremacandaramanagasuri deremanaya. Oremanaragaceia. Aleluia! Tem gente que não tem a mínima ideia do que você carrega. Tem algo que você carrega que está perto de ser colocado para fora. Oh glória! Oh glória! O Rei dos Reis estava dentro de Maria quando de repente Jesus nasce. E não tinha um lugar melhor para colocar ele. Colocou ele dentro de uma manjedoura. Sabe aonde o Rei do mundo nasceu? E da terra e do céu? Numa manjedoura. Olha para mim. Não deixou de ser quem era. Mesmo nascendo num lugar humilde. Agora, da glória é só se tu pegar. Eu já fui a Israel. E sequer me mostrar aonde fica o hotel que rejeitou Jesus. Porque não existe. Agora até hoje alguém aponta o local da manjedoura. Não existe ninguém que invista em Jesus. Oh glória! Que não terá resultados posteriores e durante. Oh glória! Eu vou voar aqui hoje. Tem gente que vai desfrutar até depois da sua morte, da sua fidelidade, sabia? Teus filhos vão desfrutar da sua fidelidade. Sua casa vai desfrutar da sua fidelidade. Oh glória! O grandão da Galileia, olha pra cá. O grandão da Galileia nasceu. Ele era pequenininho. Daqui a pouco vem lá do Oriente 3 magos. Chega até Herodes. E Herodes falou: aqui devo ter vocês aqui em Jerusalém. Ele disse: a estrela anunciou que em Belém da Judeia nasceu o Rei dos Reis. O menino rei acabou de nascer. Herodes abriu a boca e disse: quem é ele? Quem é ele? Quem é ele para que eu possa ir adorá-lo? Mas Herodes não queria ir adorar Jesus. Ele queria saber quem era ele, para que pudesse matá-lo, para que ninguém pudesse tomar o seu trono. Olha para mim. No momento, olha para o trovão. Herodes queria que identificasse aonde Jesus nascesse e depois ele fosse lá e executasse o menino. Os magos vão lá. Vem Jesus, adoram a Jesus e dão à família de Jesus, repita comigo, ouro, incenso e mirra. Quando os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu para os magos e disse: não volte a Herodes, vai para a vossa casa. Você sabe o que os magos iam participar? De um assassinato de um inocente sem ter noção. Tem gente querendo te colocar em armadilhas, mas o anjo do Senhor vai te dar livramento. Tem gente querendo te prejudicar na sua pureza, mas Deus vai vir e vai te avisar e vai cortar essa emboscada. Eita glória, rapaz, eu estou todo arrepiado aqui pregando. Oh glória!
Volta para casa, vai para casa. Daqui a pouco Herodes percebeu que foi enganado. O diabo entra em Herodes e diz: a chance que eu tenho de matar ele agora. Oh glória! Herodes não sabia quem era Jesus, então disse: já que eu não sei quem é, então eu estou dando uma ordem agora. Vá na Judeia, envia meus soldados na Judeia e mate em Belém da Judeia todas as crianças de 2 anos para baixo. Agora pega para ver se tu dá glória. A ordem da sentença sairia 1 dia depois, mas aí vai Gabriel dentro da casa de Maria, vai lá onde Maria está e diz: vai, foge para o Egito e fique lá até que o vosso adversário seja lançado por terra. Olha para mim, a sentença de morte saiu 1 dia depois e o aviso saiu 1 dia antes. Não pegou? Quando Satanás vier com a farinha, o grandão da Galileia já está com o bolo pronto aguardando ele na esquina. Eita glória! Oh glória! Olha para o teu irmão e diga assim: quando o diabo preparar a cova, Deus já preparou com antecedência o livramento para você não entrar nela. Oh glória! Oh glória! Deus vai correr. Eu vou falar. Eu perguntei assim: por que tu não deixou o Herodes matar teu filho? Ele falou assim: Trovão, sabe por que eu não deixei? Eu disse: por quê? Ele falou: e o que o Isaías profetizou? Que a virgem dará a luz a um menino. E o que Moisés profetizou? E o que os profetas falaram acerca dele, do Redentor, do desejado das nações? Olha para mim, ele falou assim: se eu deixasse o diabo matar meu filho, eu também deixaria morrer tudo o que eu prometi acerca dele. Sabe o que sustentava Jesus? Aquilo que Deus prometeu. Você não pegou. A promessa não vivia por causa de Jesus, mas Jesus vivia por causa das promessas. Você não pegou, né? Satanás está irado com você. Sabe que podia te matar a qualquer hora, mas tem algo pela qual te faz viver ainda. Algo que saiu da boca de Deus que ainda não se cumpriu na sua vida, na sua casa, na sua família. Segura na mão da pessoa que está ao seu lado e diga: tem uma promessa que te sustenta. Oh glória! Essa promessa é mais poderosa do que das Casas Bahia. A promessa das Casas Bahia é de 2 anos, mas a promessa do céu, enquanto ela não se cumprir, ela está na validade. Oh glória! É por isso que o câncer não te matou. É por isso que aquela bala não te matou. É por isso que aquela doença não levou você a óbito. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré, profeta? Aleluia. Aleluia. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu sono, e era isso que deixava Satanás irado, porque ele iria enfrentar agora alguém semelhante a Adão. Olha para mim. O diabo não matou Jesus quando ele encarnou-se. Fala comigo, primeira vitória. Vitória da encarnação. Segunda vitória. Vitória na tentação. Olha isso aqui, Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto
para ser tentado pelo diabo. Foi logo após o batismo. Logo após o quê? O batismo tinha uma multidão de gente. Jesus estava cheio do Espírito Santo porque o Espírito Santo desceu sobre ele. E logo após ser batizado e ser cheio, foi conduzido aonde? Para o deserto. Para ser tentado por quem? Para ser tentado por quem? Toda vez que Deus te reveste, Deus está te revestindo para algo que está por vir. Deus está preparando você para um cenário que você ainda não viveu. Uma experiência que você ainda não teve. Agora pega para ver se tu dá glória. Jesus chega no deserto e jejuma 40 dias e 40 noites. E o texto diz, e após ele ter jejuado 40 dias e 40 noites, aproximou-se o tentador para o tentar. Não pegou? O diabo só apareceu depois que Jesus estava pronto. Ah, glória! Você não entendeu, né? É por isso que você não entende porque Deus está te acordando de madrugada. Porque Deus está te inclinando a levar uma vida de oração. Tem uma batalha pela frente que vai ser travada, mas no final... Você sabe quem é que vai vencer, né? Aleluia! Daqui a pouco Satanás levou Jesus, olha para cá. Satanás olhou para Jesus e disse, Senhor, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O deserto era cheio de pedras calcárias brancas. O diabo olhou para Jesus e disse, transforma essas pedras em pães se tu és o Filho de Deus. Mas no capítulo 3 de João, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, Deus abriu a boca do céu e disse, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. No capítulo 4, o diabo disse, se tu és o filho. E no capítulo 3, Deus disse, é o meu filho. Olha para mim. Jesus não transformou aquelas pedras em pães. Porque você não precisa mostrar para o diabo o que Deus faz através de você. Olha para mim. Jesus olha para Satanás e disse, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, olha para mim para ver se tu dá glória. Jesus não estava cheio, sim ou não? Ele não poderia transformar aquelas pedras em pães, sim ou não? Mas ao invés de ele usar o poder, ele usa o poder da... Se Satanás não resiste ao poder da palavra, imagine o falso profeta. Imagina o joio. Imagina o lobo. Oh, glória. Quer espantar Satanás? Fale a palavra de forma verdadeira. Quer corrigir o joio? Fale com a palavra verdadeira. Vai expulsar ele de perto de você. Tem que falar com autoridade, usar a palavra. Daqui a pouco Satanás olhou e disse, vem cá. Levou Jesus até o pináculo do templo. E disse, pula, porque está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos e te guardarão em todos os seus caminhos. Olha para mim. Quem levou Jesus lá em cima foi quem? Foi quem? Quem subiu com Jesus foi quem? Mas quem mandou ele pular sozinho? Porque levantar o homem, o diabo levanta. Mas pular com ele, Satanás não pula. Mete a mão na quadrada e assalta. O diabo vai contigo. Mas quando a polícia te prender, ele vai deixar vocês sozinhos para a cadeia. Continua negando a Receita Federal e se enriqueça. Mas quando a Receita te pegar, tu vai sozinho para a cadeia. Acabou, glória a Deus agora, né? Continua saindo com uma mulher que não é sua. Um homem que não é seu.
Quando o BO vir, você vai segurar sozinho os seus problemas. Pula daí, porque o diabo te levanta, mas quando é para cair, ele vai deixar você cair sozinho. Mas Jesus não. Se o justo cair, ele não ficará prostrado, porque a minha mão o levantará. Eita glória! Eita glória! Olha para mim, daqui a pouco ele leva Jesus num lugar alto e disse: Senhor! Tudo isso me foi entregue. Todos os reinos dos homens me foi dado. E tudo isso eu te dou se tu prostrado me adorares. O diabo ofereceu o reino dos homens para Jesus, para ter o joelho de Jesus dobrado na presença dele. Eu vou falar aí da glória se tu quiser. Sabe qual foi o reino que Satanás apresentou para Jesus? Sabe qual foi o reino que ele ofereceu para Jesus? O reino dos homens. Sabe qual foi o reino que Jesus apresentou aos homens? O reino de Deus. É chegado entre vós o reino de meu Pai que está nos céus. Olha para mim. Sabe qual é a diferença da mensagem de Jesus para a mensagem do diabo? É que o diabo apresentou para Jesus o reino dos homens. Jesus apresentou para os homens o reino de Deus. Toda pregação que apresenta para você o reino dos homens é uma mensagem do diabo. É o diabo que te oferece a terra, mas é Jesus que te oferece o céu. Dá melhoradinha aqui, meu homem de Deus. É Jesus que te oferece o céu. Olha para mim. O diabo é capaz de oferecer o reino da terra para ter um joelho dobrado na presença dele. É por isso que Satanás fica doido comigo e com você. Nem todo mundo que está aqui está bem financeiramente. Tem gente que está com conta atrasada. Tem gente que está devendo aluguel. Tem gente que está passando problemas seríssimos financeiros. Mas mesmo assim está adorando a Deus sem ter nada, às vezes, na geladeira. É que o diabo, para ter uma pessoa adorando ele tem que oferecer o mundo. Jesus só te ofereceu a salvação e isso basta. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Aí vem a Juliana e diz assim: eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. O vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Oh glória! O diabo olha assim e diz: aí, tá faltando tudo na casa dele, vai blasfemar. Mas aí vem você no Abala Itaipu, mesmo passando dificuldade no lar, filho nas drogas, problemas financeiros, mas ainda assim já levantou a mão, abriu a boca, deu glória para Jesus, e você tá mandando uma mensagem pro diabo: eu não adoro pelo que ele me dá, eu adoro pelo que ele é. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta. Não há espaço para mais nada. O vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava, me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. A geladeira pode não estar cheia, mas eu não te troco.
Jesus abriu a boca e disse: Satanás, está escrito, vai-te, só ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirás e prestarás culto. Você não pegou? O teu sonho é que esse joelho aqui se dobrasse na tua presença. Mas se prepara que um dia tu vai se dobrar diante de mim e confessar diante de todos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória e honra de Deus o Pai. Abre essa boca para dar. Hoje é sua morada, a minha alma buscava. Quem está sentindo essa presença gloriosa de Jesus de nossa... Meu Deus, o que é isso? Foi transformada. Sabe o que o texto diz? E o tentador o deixou. Eu perguntei assim, Deus, porque o diabo não venceu Jesus no deserto. Ele disse: meu filho, quem levou ele? Eu disse: teu espírito. Ele falou: não existe lugar que eu não te leve sem que eu saiba que tu vai sair vencedor de lá. Eita glória! Eita! Olha para mim. Naquele dia foi só Jesus e Deus e o diabo e mais ninguém. Tem embate que amigos não vão participar. A experiência será pessoal. Jesus vence o diabo na encarnação. Jesus vence o diabo na tentação. Repita comigo, terceira vitória. A vitória na cruz do Calvário. Fala na crucificação. Ele chega na cruz às 9 horas da manhã. Ele não chega bem no corpo. É como se Satanás estivesse dizendo: eu já percebi que eu não posso te vencer por dentro, mas eu vou te moer por fora. Eu vou moer seu corpo. E ele foi moído pelas nossas transgressões. Eu vou te sangrar. Eu vou te humilhar diante da população. Eu vou arrancar pedaços do teu corpo. Eu vou pegar o azorrague na mão dos soldados e vou bater nas tuas costas, e quando o azorrague puxar, eu vou arrancar pedaços de carne das tuas costas. Eu vou arrancar tuas vestes. Eu vou fazer a população de Jerusalém te ver nu pelas ruas. Trovão, Jesus estava nu? Lógico. Aquela tanguinha do filme é apenas para que não deixasse a nudez do personagem aparecer. Não existia isso na crucificação. Eles eram expostos. Exporam Jesus. Arrancaram suas vestes. Ele estava sangrando. Você não é o Rei dos Reis? Então receba uma coroa de espinho na tua cabeça. Entrou 1,5 centímetros para dentro do crânio dele. Eu tive nas ruas de Jerusalém. Elas não têm mais do que 3 metros de largura, a Via Dolorosa. Do lado de um outro tinha cambistas. Fizeram Jesus atravessar aquela Via Dolorosa com o patíbulo da cruz nas costas. Ele não aguenta. E ele cai. O corpo dele está fraco. Olha para mim. Ele está fraco, mas ele não está derrotado. Ele está sangrando, mas ele não está derrotado. Quando ele chega na cruz, quando ele chega perto da cruz, um soldado olha para um cidadão chamado Cirineu e descarrega o patíbulo da cruz. Sabe quem era Cirineu? Um africano. Um africano.
carregou o patíbulo da cruz, que era a parte superior da cruz, e não a parte central. Carrega o patíbulo. Quando Jesus chega no Gólgota, coloca-se a parte central da cruz e coloca-se o patíbulo. Olha para mim. Amarra o patíbulo junto com a parte central. Estabelece a fixação do patíbulo na parte central da cruz. Quando deitam Jesus na cruz, os soldados têm um problema. Sabe qual é o problema? É que quando o patíbulo da cruz ele tinha um furo. Tinha um furo no patíbulo da cruz, a parte superior. E quando colocaram as mãos de Jesus, não alcançou o furo. Sabe por que não alcançou o furo? Porque o carpinteiro, quando fez aquela cruz, a parte superior, ele sabia que quando Pilatos disse: vocês querem que solte Barrabás ou solte Jesus? Ele tinha certeza que quem seria solto seria Jesus. E Jesus era de menor estatura. Então, no pensamento dele, eu vou fazer a cruz maior, o patíbulo maior, porque Barrabás é maior do que Jesus. E o furo do patíbulo era maior, porque o braço de Barrabás era maior. Quando colocaram nele seus braços na cruz, disseram: não tem como nós transfixarmos, porque precisava colocar a mão no local certinho do furo, para que quando o prego transpassasse a mão de Jesus, entrasse pelo furo e por debaixo, ao bater embaixo com o martelo, prendesse as mãos de Jesus junto ao patíbulo. Sabe o que fizeram? Pegaram uma corda e puxaram os braços dele para que chegasse até o furo do patíbulo. Sabe o que aquela mensagem está querendo dizer? Quem era para estar sendo crucificado não era ele, mas Deus o chamou para ser levado até a cruz, porque ele precisava vencer Satanás em todos os lugares possíveis. Colocaram Jesus naquela cruz e crucificaram o seu corpo naquela cruz, furaram as suas mãos, furaram os seus pés, furaram o seu crânio. Levantam ele 9 horas da manhã no Gólgota. E ele está exposto nu. Ele está como? Diga nu. Na última hora de vida, ao meio-dia, perto da sua morte, ele dá um brado e diz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Foi a única hora na história que Deus abandonou Jesus. Foi a única hora que houve a separação do Pai e o Filho. Porque ele não era pecador, mas se fez pecado por nós. Não era maldito, mas se fez maldição por nós. Olha para mim. Ele não tinha pecado, mas foi o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Alguém abriu a boca e disse: ele está chamando por Eli, porque ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Ei, daqui a pouco o ladrão da direita, da esquerda olhou e disse: se tu és o Cristo, salva-te a nós. O da direita olhou para ele e disse: você não teme nem a Deus. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem aí, nada ele fez. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: o teu corpo eu vou deixar morrer, mas a tua alma Satanás não leva. Ainda hoje ela estará comigo no paraíso. Ei! Quando dá 3 horas da tarde, repita 3 horas, Jesus dá o maior brado da história e diz: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu. Olha para cá. É nessa hora
que Jesus grita: está consumado, que esse versículo se cumpre. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário, pega, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Olha para mim. Quando Jesus disse está consumado, ele está riscando a cédula que era contra nós. E o que era a cédula? A cédula era algo que o Senhor tinha, que todos aqueles que o devesse, estava naquela cédula escrito todos os devedores. É como se o diabo estivesse dizendo: toda a humanidade me deve. E o preço não é de couro. O preço a ser pago pela dívida não é de ouro. O preço não é de prata, o preço é de sangue. Pode acompanhar a história da guerra. Nunca houve paz sem derramamento de sangue. Todas as bases que houve no mundo, teve que haver primeiro o derramamento de sangue. Satanás cobrou o preço de sangue. Quando Jesus grita na cruz do Calvário: Pai, está consumado, ele está olhando para o principado, ele está olhando para a potestade, ele está olhando para Satanás e dizendo: Satanás, acabou, a dívida está paga. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e diga assim: para o diabo, você e eu não devemos mais nada. Jesus pagou a dívida. Ei, você imagina o tanto de anjos que tinha ali, mas ele não chamou nenhum para ajudá-la. Ele olhou e disse: está pensando que está me expondo, Satanás? Agora eu vou te expor publicamente. Eu vou rasgar a cédula que é contra o povo, que era contra o povo de Goiás. Eu vou rasgar a cédula que era contra o trovão. Oh, glória! Oh, glória! Você não pegou? Não, trovão, mas Jesus morreu. Opa, ele morreu. Mas nem a morte matou ele. Ele abriu a boca e disse: ó, vou mandar um recado pra você. Vou mandar um recado pro Tranca-Rua, pro Zé Belinda, pro diabo e pra todo o reino das trevas. Ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou por amor a vós. Abre essa boca. Oh, Jesus, eu vou voar aqui hoje. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Aleluia! Aleluia! Estou sentindo Jesus aqui. Estou sentindo Jesus aqui. Olha para mim. Parecia a derrota de Jesus. Parecia o fim de Jesus. Mas era a vitória definitiva dos céus e na terra.
Repita comigo: vitória na encarnação, vitória na tentação, vitória na crucificação, vitória na ressurreição. Não pegou? Jesus vence o diabo quando nasce. Jesus vence o diabo na tentação. Jesus vence o diabo quando morre. E Jesus vence o diabo quando ressuscita. Olha para mim. Sabe o que diz Romanos 8:11? Que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os... Pega. Sabe quem estava tomando conta do túmulo de Jesus? O BOPE da época. A Rotan da época. A guarda de elite de Roma. Eram 8 que faziam o revezamento. Só que a Bíblia diz que quando os anjos chegaram, os homens de Roma ficaram assim, ó. Você não pegou? Os anjos se apresentaram visivelmente para pessoas que nem crente era. Tô todo arrepiado, hein? Esse ano o céu vai visitar gente da tua casa que nem crente é. E quando o céu chega, o brabo que é brabo fica assim, ó. Os soldados romanos fizeram isso aqui, ó. Correram. Olha o anjo, olha o anjo. Removeu a pedra. Olha para mim. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que os anjos removeram a pedra para Jesus sair? Os anjos não removeram a pedra para Jesus sair. Eles removeram a pedra para que os discípulos e Maria vissem que ele não estava mais lá. Ei! Quando chega no terceiro dia, no domingo pela manhã, olha o Espírito Santo entrando. Quando entra no corpo de Jesus, ó, 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 ó. Olha o dedinho do grandão da Galileia, ó. A mão dele, ó. Ele que está eu entrei dentro do sepulcro dele, eu vi aonde era. Daqui a pouco o Espírito Santo, ele levantando. Satanás começa a coçar a cabeça e falar: ô tranca-rua, deu ruim, hein? Porque se eu não venci ele quando era menino, se eu não acabei com ele quando estava no deserto, se eu não acabei com ele na cruz, agora depois de ressurreto, acabou! Abre essa boca para dar glória a Deus aí, profeta. Olha para mim. Melhor aqui um pouquinho. Ele tinha que vencer o último adversário, a morte, que segundo o texto é o poder de Satanás. Quando ele vence a morte que matou Abraão, que matou Jacó, que matou o Isaac, o Ezequiel, o Daniel. Quando chegou em Jesus,
Quando ela foi matar ele na cruz, ele disse: tira a mão de mim. Ei, eu não me perdoe, mas eu vou falar. Eu não sei como tu ainda está servindo no satanismo. Você sabe, né, que esse demônio que tu serve aí, você sabe que ele tem poder para me matar e tu sabe que pode matar mesmo, eu não duvido. Mas olha para cá, a hora que esse demônio vir para me matar, se o meu Jesus pular na frente, falar, volta, recua, você sabe que ele já te falou, né? Não mexe com aquele povo que serve aquele homem lá de cima e anda de pé para trás. Mexer com o crente que ora dá problema. Oh, glória. Deus. E olha para mim. Se tu serve ele e tu tá aqui, ele vai te falar o que eu estou te falando. Você pode fazer o trabalho que quiser para matar qualquer um aqui. O demônio que tu serve tem poder para isso. Mas se o meu Jesus falasse, volta e avisa ela que eu vou matar ela, eu quero saber qual é o demônio que tu serve que vai te defender. Só que eu não vim aqui dizer que Jesus vai te matar. Eu vim aqui dizer que ele vai salvar sua vida ainda hoje. Eita glória. Você sabe, né? Que mesmo você servindo a eles, você tem um vazio. Porque esse vazio não é preenchido por pessoas, dinheiro ou coisas. E nem por essa entidade. É preenchida por Jesus de Nazaré. Oh glória. Repita comigo, vitória na ressurreição. Olha para mim. Me perdoe. Alguém fala assim: por que esses crentes aqui ficam pulando igual doido? Vou te explicar. Olha para mim. Porque o espírito, Trovão, o espírito não pula igual a vocês. Sabe por que o espírito não pula igual a gente? Porque se você for no túmulo de Allan Kardec, o túmulo de Allan Kardec está cheio de ossos. É por isso que o espírito é vazio. Porque o túmulo do criador da religião dele está cheio de ossos. Sabe por quê? Sabe por que o budista é vazio? Porque o túmulo de Buda está cheio de ossos. Sabe por que os mormons são vazios? Porque o túmulo de Joseph Smith está cheio de ossos. Sabe por que os seguidores da ciência cristã estão vazios? Porque o túmulo de Mary Baxter está cheio de ossos. Agora você sabe por que os crentes é cheio? Porque lá em Jerusalém está escrito: já não está entre os mortos a quem vós procura, ele já ressuscitou. Ele está vivo. Jesus está vivo. Oh, abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta. Segura, Abraão. Após a ressurreição dele, ele grita, parafraseando a frase de Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha para mim. Vou falar uma coisa aqui, não fique em pânico não. O diabo é mais obediente a Deus do que eu e você. Que isso, Trovão?
Porque se Deus falar para você não fazer, tu faz. Quantas vezes você fez coisas que Deus não queria que tu fizesse? Sim ou não? Agora me diz uma coisa que Deus falou para o diabo não fazer e ele fez. A morte só mata quem Deus deixa. O diabo só toca onde Deus deixa. Eu tenho um cachorrinho lá em casa chamado Lulu da Pomerânia. A coleirinha dele é de trena. Quando eu quero colocar a trena nele, eu só dou a metragem que eu quero que ele vá. Se eu quero que ele ande 2 metros, eu solto ele 2 metros. Se eu quiser travar ele, eu travo a trena e ele volta. Porque ele só vai aonde eu deixo. Satanás é igual cachorro de madame na mão de Deus. Só vai aonde Deus deixa. Todo arrepiado para falar isso. Olha para a pessoa que está no seu lado e diz assim: dorme tranquilo. O teu adversário está sob controle. Repita comigo. Quinta vitória. Vitória no retorno glorioso de Jesus. Se esse telão tivesse como botar, mas não vai dar. Mas eu vou falar. Jesus vai voltar a essa terra como você está me vendo. Chama-se o retorno glorioso dele. Ele vai vir para livrar Israel. Vai vir para livrar quem? Da mão do anticristo, do falso profeta, do diabo e das nações. Olha para mim. Se um dia Israel perder para qualquer uma nação, Israel vai ser pisoteado. Israel vai ser pisoteada pelos gentios. Mas vai ser no tempo de juízo. Mas agora, olha para cá. Diante dos nossos olhos, grava isso. Vai se cumprir a qualquer momento Ezequiel 38. Haverá 7 federações que virá contra Israel. Mas Israel vai vencer todas elas. Aprenda. A diferença para a igreja e para Israel é que a igreja aguarda o Messias. A igreja aguarda o noivo. Quando Jesus chegar nessa terra, ele vai vir com a esposa. Que é a igreja que agora já não é mais nova, é a esposa do noivo. Ele vai pisar com seus pés em cima do Monte das Oliveiras, Zacarias 14. Rede Globo vai estar lá, CNN vai estar lá, BBC de Londres vai estar lá, New York Times vai estar lá. Vai estar todo mundo em Jerusalém vendo Israel sendo pisoteada pelos gentios. Até que vai aparecer do céu o sinal do Filho do Homem, vindo entre as nuvens com poder e grande glória. Olha para mim. Ele vai lançar o anticristo e o falso profeta vivo no lago de fogo e enxofre, sim ou não? Agora olha para cá. Olha o que ele vai fazer com o diabo. Apocalipse capítulo de número 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Sabe quem vai mandar o diabo para o lago de fogo e enxofre? O meu Deus e o teu. Agora, me perdoe, mas eu tenho que falar. Você ainda está com essa guia no seu pescoço, achando que é esse Exu que te guarda? O meu Deus vai lançar o teu chefe no lago de fogo e enxofre. Se ele vai fazer isso com teu chefe, imagine com quem o serve. A última vitória que Jesus vai ter sobre o diabo vai ser definitiva.
Hoje o diabo faz a humanidade sofrer, mas um dia o meu Jesus e o teu vai fazer ele sofrer para todo sempre. O que está faltando para você passar para o lado de cá? O que está faltando para você entregar sua vida a Jesus? Ei, quando a CNN, a BBC de Londres, o New York Times, quando vê aquele ser montado no cavalo branco, alguém vai dizer: quem é ele? Que está cercado de milhares de milhares. Alguém vai dizer: tem uma escrita na coxa dele. Alguém vai falar: puxa o zoom da câmera para ver o que está escrito na coxa. Quando puxar o zoom da câmera e chegar pertinho, vai aparecer ao vivo. Na coxa dele está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, glória! Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus vai voltar e vai dominar a terra por completo. Vai mandar na cara do Satanás, e para quem quer que seja, perdeu. Tá tudo dominado daqui para frente. Oh, glória! Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para ele?